Boa tarde, povo. É com muita alegria que iniciamos agora o nosso quarto módulo, que é sobre a doutrina social da igreja. Muitas pessoas talvez nunca tenham ouvido falar, né, que existe uma doutrina social da igreja. Então, essa aula pretende ser uma introdução do que é a doutrina e qual é o objetivo desse módulo, né? Então, primeiro, né, existe um problema, que é o problema de querermos um mundo melhor. A gente tem que fazer tal coisa para a gente ter um mundo melhor. Só que o problema é o seguinte: todas as pessoas que tentaram fazer um mundo melhor, que tinham essa ideia, né, de fazer um mundo melhor, acabaram fazendo atrocidades terríveis. Quem tinha a ideia de fazer um mundo melhor? Marx tinha a ideia de fazer um mundo melhor. Stalin tinha a ideia de fazer um mundo melhor. Hitler tinha a ideia de fazer um mundo melhor. Todas as pessoas tiveram. Che Guevara tinha a ideia de fazer um mundo melhor. Essas pessoas tiveram a ideia de um mundo melhor. E qual é o problema de você querer ter isso como meta de um mundo melhor? É que todas as pessoas que não concordarem com você automaticamente se tornam inimigos desse mundo melhor e automaticamente elas devem ser eliminadas. E foi o que esse pessoal todo fez. E por isso que mataram tantas pessoas, porque na ideia deles, aquelas pessoas que não concordavam com essa ideia deles, automaticamente atrapalhavam que o mundo fosse melhor. Então, se elas atrapalham que o mundo fosse melhor, a gente precisa eliminar elas, né? E aí, daí a gente vê tantas e coisas sanguinárias que toda essa turma que eu falei cometeu. Porque, de alguma forma, isso atrapalhava a ideia de um mundo melhor. E é engraçado que nunca o cristianismo disse que a gente está aqui para fazer um mundo melhor, né? Nunca a ideia foi declarar guerra contra alguém, como Hitler, que declarou guerra contra os judeus. Nunca foi isso que a igreja nos ensinou, né? Que a gente deve declarar guerra contra alguém para que a gente faça um mundo melhor. Não. A ideia sempre foi o seguinte: declarar guerra contra mim mesmo. Porque o problema está lá no pecado original. Nós somos pessoas corrompidas e corrompíveis. E por conta da nossa tendência a tudo quanto é desordem e tudo quanto é pecado, é que nós fazemos todas essas atrocidades e todos esses problemas. É por causa da nossa tendência desordenada que existe a fome no mundo, que existe tanta desigualdade, que existe tantas pessoas sofrendo, que existem pessoas abandonadas, porque nós, pelo pecado original, temos essa tendência ruim. E se não fizermos guerra contra nós mesmos, isso nunca vai mudar. E a ideia nunca é fazer um mundo melhor, é que eu melhore. É que eu tente ser santa, né? Tanto é que nosso Senhor fala, né? Quem quiser me seguir, tome sua cruz. Né? Nunca foi a ideia, até eu coloquei aqui, né? Tanto que o Papa Paulo VI fala de uma civilização do amor. Só que essa civilização do amor, que o Papa Paulo VI, nunca foi uma coisa, nunca, nem chegou perto de um comunismo, de nada disso. Tanto que tem uma passagem que fala muito como que é essa civilização do amor, que o Papa Paulo VI fala, né? Como seria uma civilização do amor? Como seria um mundo melhor, né? Para nós. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Olha isso aqui. Agora vamos ver se eu acho. Achei. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Eles eram, está falando da primeira comunidade dos cristãos, eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Apossava-se de todos o temor, e pelos apóstolos realizavam-se numerosos prodígios e sinais. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão pelas casas
e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava a seu número mais pessoas que eram salvas. Isso aqui é a civilização do amor. Isso aqui está muito, muito, muito longe de ser o paraíso na terra que Marx falava. E por incrível que pareça, tem padres que fazem essa analogia infeliz de comparar isso aqui com o comunismo. E não tem nada a ver. Porque esses caras aqui, em momento nenhum, eles estavam tentando construir um mundo melhor. Eles estavam querendo eles serem melhores. E a partir do momento, Fun Tong-Shin fala isso, venerável Fun Tong-Shin. A partir do momento que uma pessoa tenta ser melhor, tenta ser santa, outra pessoa tenta ser santa, outra pessoa tenta ser santa, outra pessoa tenta ser santa, naturalmente essas pessoas vão se encontrar. E o conjunto de pessoas que estão tentando ser santas acabam que, por consequência, mas não como meta principal, fazer um mundo melhor. E isso, o Sérgio e a Ângela, eu fiquei pensando muito sobre isso. Nós vimos um pouco desse mundo melhor, desse paraíso na Terra, uma porçãozinha desse paraíso na Terra. No dia 12 de julho, que foi o dia de Santa Zélia e São Luís Martã, o padre Fabiano, que é o nosso diretor espiritual, o nosso formador, ele pediu que nós levássemos as relíquias até Franca para fazer uma missa lá, votiva de Santa Zélia e São Luís Martã. E a missa foi na capela de um colégio que tem lá, um colégio até relativamente novo, acho que faz no máximo 2 anos que esse colégio existe. E aí eu conversei muito com a Érica, que a Érica foi também, conversei muito com a Érica sobre isso, sobre o que a gente viu lá e tal, e de fato, o que é aquilo? Porque é um colégio, assim, gente, é realmente maravilhoso, assim. É um negócio, assim, fora de base, né? As crianças, assim, porque foi uma missa lá no colégio, então estavam as crianças, os alunos dessa escola e os pais. E a gente viu, assim, uma piedade, assim, dos pais, das crianças. Assim, eu, particularmente, eu nunca tinha visto isso. Nunca tinha visto, né? E eu já vi um vídeo, porque tem uma pessoa que era do instituto, né, a Samara, e ela se mudou para Franca e os filhos estão lá. E a gente ela já mandou um vídeo, a capela do colégio lá, então tem a entrada, para ir para a sala de aula, você passa pela porta da capela. E aí um dia a Samara mandou um vídeo, todas as crianças, todas, pequenininhas, com mochilinha de carrinho, entra, vem aqui, faz uma genuflexão extremamente piedosa, sem pressa. Levanta, pega a mochilinha e vai para a sala. E no vídeo, né, que ela mostra, todas as crianças passavam, mesma coisa. Faziam a genuflexão e iam para a sala. Assim, parece até coisa de outro mundo, assim, né? E assim, a missa muito bem celebrada, até falava, né, com a Ângela e com o Sérgio, como que a comunidade toda, né, o padre muito piedoso e a comunidade junto. E o que é isso? Né? Em momento nenhum, e eu acompanhei a fundação desse colégio, porque eu tive a oportunidade de, quando surgiu essa ideia, eu estava em Franca, no evento, quando surgiu essa ideia, em momento nenhum, esse pessoal quis fazer um mundo melhor. Em momento nenhum, essa foi a ideia. Nós vamos construir o paraíso na Terra, como essas ideologias dizem. Não. Nós queremos que os nossos filhos sejam santos. Nós temos filhos, nós não sabemos onde colocar esses meninos, as escolas muito pervertidas, e nós queremos que essas crianças sejam santas. E uma junção de pais, que eles queriam ser santos, e queriam que os filhos fossem santos, acabaram se reunindo naturalmente. Foi uma coisa super natural. Eles foram se conhecendo, a partir desse evento que teve em Franca, que até eu estava presente, em 2020 ou 2021, em 2020 eu acho que foi esse evento, e as famílias foram se conhecendo, porque teve um seminário de educação lá, e surgiu isso. Várias pessoas querendo serem santas e santificarem as famílias. Não construir um mundo melhor, mas, como Fun Tong-Shin fala, venerável Fun Tong-Shin, essas pessoas acabaram se encontrando. E elas fizeram os próprios pais fizeram a iniciativa da escola. Quem construiu a escola, né, os diretores, os professores, são os pais. Os pais se formaram.
Os pais fizeram, quem não tinha fez pedagogia. Foi uma iniciativa, assim, maravilhosa, que eles foram juntando entre si, eles foram atrás de patrocinador, eles construíram essa escola. Né? É uma escola, até ela é muito simples a escola, super simples, só que a capela é magnífica. Né? Acho que tudo que eles puderam colocar de chique, de esplendoroso, eles colocaram na capela. E a escola muito, muito simples. E a partir daí, eles fizeram ali um pedacinho de um mundo melhor. Mas não era essa a ideia. E é isso que nós somos chamados. Né? Nós estamos aqui. Quem uniu a gente aqui? O desejo de santidade, o desejo de... Nossa, tem alguma coisa faltando, eu quero me formar, eu preciso crescer. E isso nos uniu, né? Naturalmente. Né? Ninguém aqui, o Instituto não nasceu com a ideia de fazer um mundo melhor. E é assim que isso acontece e vai formando agrupamento de pessoas, como diz aqui em Atos 2, e que vão vivendo isso que a igreja ensina e que vai fazendo pedacinhos de mundo melhor, né? Sem ser uma ideologia. E aí por isso que isso, e aí eu trouxe aqui a letra daquela música do John Lennon, né? Do Imagine, que fala lá, né? Essa ideia totalmente equivocada de um mundo melhor. Qual é a ideia de mundo melhor que o John Lennon fala na música, né? Imagine que não existe paraíso, nenhum inferno, acima de nós apenas o céu. Imagine todas as pessoas vivendo o presente. Imagine que não há religião, todas as pessoas vivendo em paz. Essa ideologia é o tipo de ideologia que parece muito bonito. Você lê isso aqui, parece bonito. Nossa, olha, pensa, se fosse assim ia ser muito bonito. Mas essa ideia foi o que esses caras tentaram fazer, forçando a barra. Não haverá religião. O que o comunismo faz? O que a China está fazendo hoje? O que Nicarágua está fazendo? Porque tem essa ideia de que nós queremos fazer um mundo melhor, o mundo melhor do John Lennon, e aí não vai ter países, não vai ter nada, não vai ter guerra, não vai ter fome, não vai ter religião, não vai ter nenhum motivo para brigar. E aí, se não vai ter religião, a gente precisa acabar com todas as religiões. E aí, você que é bispo, a gente vai ter que te prender. Porque a gente não quer que tenha religião. E é o que está acontecendo lá na Nicarágua. Né? E é exatamente isso. Então, essa ideia, né, de querer forçar para ter um mundo melhor, isso só gera atrocidades e matança de pessoas. Né? Em hipótese alguma, é isso que a igreja ensina. E é sobre isso. Né? A gente vai falar agora da doutrina social da igreja. E é muito importante que a gente tenha isso em mente. Né? Essa frase aqui é do Ítalo Marcilli. Apenas a virtude é capaz de livrar o homem da barbárie. Dito de outro modo, sem a igreja católica como mãe e mestra, o mundo não se sustenta. Não adianta querer acabar com preconceito, querer acabar com racismo, querer acabar com a fome, querer acabar com a guerra, querer acabar com essas coisas sem usar daquilo que a igreja de fato nos ensina, né? Sem colocar a igreja como mãe e mestra, ela que é doutora em humanidade, né? Então, e aí é que está também o problema da campanha da fraternidade. Por que a campanha da fraternidade é um negócio tão problemático? Parece tão bonito, né? Aliás, hoje em dia nem parece mais bonito, mas parecia tão bonito, né? Mas qual que é o grande problema da campanha da fraternidade? O problema da campanha da fraternidade é que entrou na igreja essa ideia do John Lennon. Da gente querer ter um mundo melhor sem céu e sem inferno. Não é isso que fala na música dele? Imagine um mundo sem céu, sem inferno. E é isso que eles falam. Ou seja, eles esvaziam toda a transcendência. Não existe céu, não existe inferno, não existe pecado, é tudo só social. Então, a gente vai trabalhar a fome, todos os problemas sociais, mas não tem inferno, não tem pecado, não tem confissão, não tem sacramento. E, infelizmente, a campanha da fraternidade é isso. Então, você pega o livrinho ali da campanha da fraternidade, quem escreveu aquilo foi John Lennon. Você fala assim, isso aqui é a ideia disso aqui, ó, da letra e da música. Isso aqui, ele que escreveu isso aqui, ó. Não tem inferno, não tem céu, não tem nada, não tem religião, é só o pobre, a partilha, o pão.
E por isso que isso não dá certo, e não é isso que a igreja ensina, não é. Doutrina da igreja, a doutrina social da igreja não é o que prega a campanha da fraternidade. E isso é muito problemático, né? E o que é, então, a verdadeira doutrina da igreja? O que é? Que é o módulo nosso, que é o tema do módulo inteiro, as 8 aulas, nós vamos trabalhar a doutrina social da igreja. E o que é? Aqui. A doutrina social da igreja é uma preocupação com o imanente em função do transcendente. Né? Quando a gente pega para ler os escritos de Madre Teresa de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá, ela ia lá no pobre, nossa, naquele leproso, naqueles lugares, aquele pessoal mais, nossa senhora, mais miserável dos miseráveis mesmo, ela ia lá e ela ia e cuidava das feridas e tratava e dava comida e cuidava. E o que era a maior preocupação dela? A salvação dessa alma. Né, eu estou aqui, ela tem muitos escritos que ela fala, né, eu preciso ir lá, porque é lá onde está a maior miséria, porque onde tem uma grande miséria material, existe também uma grande miséria espiritual. Então é você cuidar do corpo com vistas do céu, da salvação dessa alma. Eu estou olhando para o corpo, eu estou olhando para o imanente, mas com vistas no transcendente. Isso é a verdadeira preocupação da igreja. E os santos que se preocuparam com os pobres, com a partilha, sempre foi isso. Eu estou me preocupando com os pobres ali, com a pobreza, com a partilha e tal, mas a minha preocupação é levar essas almas para Deus. É isso, né? E todos os santos que se preocuparam com isso, deixam isso muito bem claro, né? Então é uma preocupação com o imanente em função do transcendente. E aí aqui eu peguei essa explicação é do Ítalo, né? Ele trabalha assim, a divisão do ser humano em 3 partes. Então o ser humano é dividido em corpo, em alma e espírito. Cadê a Simone? Aí, ó, alma e espírito. E aí, quais são os problemas que o corpo pode ter? Quais são os problemas que o corpo pode ter? O corpo pode ter corte, pode ter pneumonia, pode ter desnutrição, pode ter doença. A gente está com a médica aqui. Pode ter um monte de problema, o corpo. Várias doenças, um monte de coisa. Esses são os problemas que o corpo pode ter. Quais são os problemas que a alma pode ter? A alma pode ter solidão, pode ter medo, angústia, ansiedade. E qual é o problema do espírito? O problema do espírito é o pecado. Só que você não consegue vir direto aqui, ó. Você precisa tratar isso aqui de baixo para cima. Você não consegue chegar lá num mendigo que está na rua, que está 1 semana sem comer, há 1 mês sem tomar banho, passando frio, dormindo ao relento, na chuva. E você chega lá e fala assim para ele: ô meu filho, eu tô vendo aí que você tá bêbado, isso é pecado, você precisa se confessar. Vamos lá na igreja, eu vou te levar lá para você aceitar Jesus Cristo. Você tem que ir lá para você aceitar Jesus Cristo, para você se confessar, porque essa vida, Madre Teresa de Calcutá nunca fez isso, né? Porque ela sempre entendeu que você não vai atacar aqui direto no espírito, a pessoa não tem condição de receber aquilo. Uma pessoa está com fome, ela está com frio, ela está suja, ela não tem roupa. Então você precisa disso, mas é olhando para cima. Você está aqui cuidando do corpo. Então Madre Teresa de Calcutá, ela tinha uma equipe que ia, ajudava as irmãs enfermeiras que iam e cuidava das doenças, e dava roupa, e dava comida, e arrumava um lugar para esses pobres dormirem. Então ela está cuidando do corpo, ela está cuidando da alma, da solidão, do medo, da angústia desse pessoal, mas ela está o tempo todo olhando para cima. O tempo todo ela está olhando para cima. E é isso aqui que a igreja nos convida. Eu estou ajudando alguém, mas eu estou olhando para cima. Isso é a verdadeira doutrina social da igreja. Eu começo aqui e estou olhando para cima. E aí o problema que eu falava da campanha da fraternidade é que muitas vezes fica aqui. E não olha para cima. E fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui. E fala até que nem existe isso aqui. Nem existe. Alma, céu, inferno, isso aqui nem existe. Pecado, que pecado. Nem existe. Então só fica nisso, né? Então, a doutrina é você ver o homem como um todo. Eu estou olhando aquele ser humano como um todo. E aí, o que a doutrina social da igreja aborda? Ela aborda um monte de coisa. Um monte. Então, primeiro, né? A gente tem um livro aqui, né? Esse aqui é o compêndio da doutrina social da igreja. Isso aqui é a reunião
de um monte de documentos da igreja, que juntos formaram esse compêndio, como se fosse um catecismo da doutrina social da igreja, que vai tratando de todos esses assuntos. E aqui eu coloquei só alguns, né? Como lidar com os pobres. Então, como que a gente faz para lidar com os pobres? Como um cristão lida com os pobres? Quais cuidados deve ter com o meio ambiente? Então, aqui trata também das questões ambientais, que muitas... E o que acontece? Olha aqui o problema. O problema é que aí tem extremismos. Vou falar. Tem o problema da teologia da libertação, que eu estou falando, que aí só fica no pobre, na partilha, no meio ambiente, papapá, não existe pecado, não existe céu, não existe inferno, não existe nada. Esse é o problema. E aí existe o outro lado que tomou ojeriza da teologia da libertação, porque de fato é um erro, e aí quer excluir esse tipo de cuidado. Não, falar de meio ambiente, isso é bobagem, isso é bobagem. De pobre, de pão, de partilha, de dar esmola, não, isso é bobagem. Né? A gente tem que ficar na doutrina. E não, a doutrina, ela nos ensina a ficar no ser humano como um todo, tudo. Então, tem documentos da Santa Igreja que falam sobre o meio ambiente, como deve ser a vida em família. Então, isso fala na doutrina social da igreja. Como um patrão lida com seus empregados. Isso tem na doutrina social da igreja. Como devo agir na política. Isso tem na doutrina social da igreja. Então, esses são os principais temas, né? Não são os únicos, mas os principais temas que a doutrina social da igreja aborda. E aí, aqui, a gente vai ver como vai ser o cronograma desse módulo. Serão 8 aulas, essa é a primeira. Então, a primeira aula, que é essa que eu estou dando, é a introdução à doutrina social da igreja. O que é, para que serve. E aí, depois, a gente vai ficar um tempo, porque estamos em ano eleitoral, falando o que a igreja nos ensina sobre a política. Porque eu falei aqui que a doutrina social da igreja tem vários tópicos, e um deles é sobre política. A igreja fala sobre isso. E aí aqui a gente vai ver então noções básicas do sistema eleitoral, qual que é o problema do comunismo e qual que é o problema do outro lado, qual é o problema do liberalismo. Porque às vezes a gente toma ojeriza de um e quer defender o outro. Qual o problema do comunismo? Qual o problema do liberalismo? E aí depois, a última aula aqui antes das eleições, na prática, o que pode e o que não pode. E aí a gente vai ver o que o Código de Direito Canônico fala, quais são as leis da igreja que fala, o que pode e o que não pode. E aí depois dia 6/10 são as eleições. E aí passou as eleições, a gente vai falar então sobre os outros tópicos da doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja, como que ela é vivida na família, como que ela é vivida com os pobres e como que ela é vivida no trabalho. Então a gente vai abordar os outros temas da doutrina depois das eleições. E aí aqui eu trouxe alguma parte histórica, quais são os marcos da doutrina social da igreja, né? Então, a igreja, ela sempre se preocupou com o lado social. Sempre. Jesus mesmo, ele sempre se preocupou com isso. Mas é considerado um marco, ou seja, a partir daqui, existem documentos específicos sobre isso. Então, o marco é 1891, Leão XIII, a Rerum Novarum. Mas não significa que antes disso a igreja já não tratasse dos temas. Óbvio que tratava. Mas aqui é um ponto muito forte, porque aqui Leão XIII vai falar do problema ali que estava acontecendo na época da Revolução Industrial. Então aqui começa uma encíclica muito focada nisso. E a partir daí vem 1931, 40º ano. Depois vem aqui João 23. 63, João 23 também. Em 65, aqui esse documento do Concílio Vaticano II, a Gaudium et Spes. Depois em 65, outro documento do Concílio Vaticano II. Em 67, uma encíclica do Papa São Paulo VI, depois aqui, 71, Papa Paulo VI de novo, São João Paulo II, São João Paulo II de novo, São João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco em 2015, que lança a encíclica Laudato Si. Esses são os principais. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 documentos específicos que tratam da questão social, né? Específicos disso. Esses são os marcos principais. Os marcos principais da doutrina. E a doutrina social da igreja, ela tem 4 princípios. Primeiro princípio, a dignidade da pessoa. O ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Ele tem mais dignidade do que qualquer outra coisa criada por Deus. Qualquer animal. Então, nós somos a obra-prima da criação.
Então existe uma preocupação especial com o ser humano por causa da dignidade que tem o ser humano. O primeiro princípio. Né? Tanto que o próprio Cristo ele quis se fazer um de nós, ele quis se fazer homem. Depois o segundo princípio, o princípio do bem comum. E aí essa definição é do próprio Concílio Vaticano II. O bem comum é o conjunto das condições da vida social que permitem tanto aos grupos como a cada um dos seus membros atingir a mais plena e facilmente a própria perfeição. Depois o princípio da subsidiariedade, esse aqui é bem legal. O que é o princípio da subsidiariedade? Isso aqui é muito legal e diz respeito muito sobre a política, esse princípio. O que o pequeno, resumindo para facilitar, o que o pequeno pode fazer, o grande não deve fazer. E isso soluciona já grande parte do problema que tem na política entre o comunismo e liberalismo de Estado máximo e Estado mínimo. Porque a esquerda tem a tendência do Estado máximo, o Estado faz tudo. O Estado é o grande pai que faz tudo. Mas a direita tem a tendência do Estado mínimo. Mínimo, até que se aproxima até do anarquismo, nem precisa do Estado. Né? Então, entre o Estado máximo, que faz tudo, e o Estado mínimo, né? Porque aí tem o Estado mínimo, que é o pessoal que fala que nem tem que ter SUS, não tem que ter escola pública. Tem isso. E o que a igreja ensina? Qual que é o princípio da igreja que norteia essa briga toda que tem de política? É o princípio da subsidiariedade. O que o pequeno pode fazer, o Estado não faz por ele. O que ele não pode fazer, o Estado faz por ele. É isso. Então, por exemplo, como que a gente, lá na roça, a gente vive o princípio da subsidiariedade? É engraçado. O que acontece? É muito engraçado lá. Porque aí tem a estrada de terra, né? Para ir para as roças. E vira e mexe tem buraco. Buraco mesmo, assim, né? E eu já vi várias vezes, não sei se vocês já viram memes disso, né? De, às vezes, cidade que tem um buraco na rua e faz muitos e muitos anos. Eu já vi um meme até de uma cidade aí, sei lá qual, que os vizinhos se reuniram e pra zoar com o prefeito, né? Pra, tipo assim, como uma forma de reivindicação, fizeram uma festa de aniversário com um bolinho de 1 ano daquele buraco ali. Faz 1 ano que esse buraco tá aqui na rua e o prefeito não arrumou e tal, né? Como que isso funciona lá na roça? É bem o princípio da subsidiariedade mesmo. Esses dias estava um buracão lá, os carros estavam todos passando e fazia aquele barulhão e estragava o pneu. O pessoal foi lá nas roças, reuniu, passou lá na roça, chamou o meu esposo, foi lá os vizinhos, vamos pegar um carrinho aqui e arrumar esse buraco. Foram lá os vizinhos, arrumou o buraco, pronto, acabou. Em 1 dia eles resolveram o negócio. Esse é o princípio da subsidiariedade. Até que ponto tudo tem que realmente ser o Estado? Será que eu não consigo ir lá eu mesmo fazer? Poxa, isso aqui é um negócio que dá para resolver. Tem um monte de homem lá na roça. Tudo tem, né? Carrinho de pedreiro, tudo as coisas, uns homens fortes lá. Pega isso aqui e resolve, acabou. Esse é o princípio da subsidiariedade. Isso aqui está entre o Estado máximo que os comunistas querem e o Estado mínimo que os liberais querem. Nem Estado máximo, nem Estado mínimo. O Estado necessário. O que realmente é necessário? Isso aqui realmente a gente vai precisar pedir auxílio da prefeitura. Esses dias aconteceu um outro problema lá. Caiu uma ponte. Lá. Também perto das nossas terras lá. Caiu uma ponte. Só que daí era negócio que realmente os vizinhos não davam conta. Porque aí precisou de trator, de máquina. Eles arrumou uma história de madeira gigantesca. Porque é uma ponte que passa caminhão carregado de eucalipto. Então não dá para fazer um negócio, né, caseiro, né? Vamos juntar uns homens aqui e colocar, porque aí de repente passa o caminhão, cai lá na ponte, acaba com tudo. Então esse não dava para ser um negócio caseiro. Isso aqui a gente vai ter que chamar a prefeitura. Foram lá e fizeram a reivindicação para o vereador lá que mora lá perto. Tem um vereador lá na zona rural, representante do município. É de Fortaleza, o município da roça minha. Então eles foram lá, reivindicou, a prefeitura foi lá com maquinário, um monte de coisa. Em 2 dias eles arrumaram a ponte. Esse aí a gente precisou. Esse a gente precisa. Agora esse buraco aqui, a gente consegue resolver isso aqui. Isso aqui a gente faz. Né? Exatamente esse é o princípio da subsidiariedade. O que a gente pode fazer, a gente faz. Não precisa ficar sentado, pensa um negócio desse. Os vizinhos foram lá, fez um bolo para comemorar 1 ano. Que falta de iniciativa.
né? Eles podiam muito bem ter colocado alguma coisa ali para resolver o problema, né? Então é isso, esse é o princípio da subsidiariedade. E isso aqui, ó, isso aqui resolve muito problema dessas brigaiadas políticas que tem, né? De defender alguma coisa, de defender outra, defender um lado, defender o outro, é o estado necessário, nem o máximo, nem o mínimo, o necessário. E depois o último princípio, o princípio da solidariedade. A solidariedade consiste em que todos se sintam responsável por todos. E é tanto um princípio social como uma virtude moral. A ajuda material é adubo para uma abertura à ajuda espiritual, porque o sentimento de gratidão diante da ajuda recebida torna a pessoa mais dócil para ouvir a palavra de Deus. É isso aqui, ó. Solidariedade. Então eu ajudo, eu vou lá numa família, e isso aqui eu achei muito legal, muito bacana. Eu escutei esses dias numa homilia que o padre João Ademir fez isso aqui. E eu, nossa, achei fantástico. Ele fez uma pastoral na paróquia São Sebastião, pastoral social. O que ele fez? Ele reuniu um monte de gente interessada e foi pedindo para o pessoal doação de alimento. Ó, gente, tragam aqui o segundo domingo do mês, arroz, feijão. Foram fazendo cesta básica. Fazendo. E foi cativando algumas famílias. Foi cativando. O que o padre João Ademir fez? Chegou para essa turma e falou assim, ó, esse pessoal está agradecido à paróquia. Porque a paróquia está fornecendo cesta básica, arrumou remédio, tal. Agora vocês vão lá e vão fazer, eu quero um relatório de quem é casado, quem está vivendo junto sem ser casado, quem é batizado, quem é crismado, as crianças que não fez primeira comunhão. Eu quero um relatório, porque agora que essas pessoas, a gente cativou essas pessoas com a cesta básica, a gente ajudou, agora a gente vai lá e a gente vai oferecer ajuda espiritual. Eu achei isso fantástico. Isso é genial, né? Ele foi lá, ele ganhou as pessoas ali, né? Exatamente com aquilo que eu mostrei, porque eles precisam. Não adiantava o padre chegar lá na casa, né, de uma pessoa que nem frequenta a paróquia, né? Uma pessoa lá, eu queria saber, oi, tudo bom? Eu queria saber se você é casada na igreja ou se você é juntada. Obviamente isso não ia resolver. Então ele ganhou aquelas pessoas, ele fez uma equipe, a equipe lá pastoral social da paróquia, eles foram indo nas casas, eu não sei muito bem, mas deve ser, não sei quanto tempo faz que essa pastoral social está funcionando, faz uns meses já. Então já faz uns meses que eles estão indo nessas casas, levando ajuda, e agora ele chega e pede esse relatório. E aí ele vai começando aos poucos, aí colocando esses meninos para crismar, receber primeira comunhão, casar. E assim foi indo, né? Então, é isso. Por quê? Esse é o princípio da solidariedade. Porque quando você ajuda materialmente, aquela pessoa ela se torna grata e mais aberta para receber a palavra de Deus. Antes o coração estava fechado. Se chegasse um padre lá, fechava na cara. Mas agora aquela ajuda foi abrindo o coração e aí ele conseguiu ajudar aquela pessoa, né? Esse é o princípio da solidariedade. E, acho que para terminar aqui quase, né? As obras de misericórdia, né? Então, a doutrina social da igreja, ela nos ensina essas obras de misericórdia. Como que nós podemos fazer? Então, são 7 obras de misericórdia espirituais, 7 obras de misericórdia corporais. As 7 obras de misericórdia espirituais. Primeiro, ensinar os ignorantes, dar bom conselho, consolar os aflitos, corrigir os que erram, perdoar as injúrias, rogar a Deus pelos vivos e defuntos, suportar com paciência as fraquezas do nosso próximo. Essas são as obras de misericórdia espirituais. Mas não paramos aí. Tem as obras de misericórdia também materiais. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar pousada aos peregrinos, vestir os nus, visitar os presos, assistir aos enfermos, enterrar os mortos. Então vocês percebam que a igreja sempre ensinou as duas coisas. Eu cuido do material e eu cuido do espiritual. São 2 braços. Eu estou ajudando, então eu dou de comer a quem tem fome, mas ao mesmo tempo eu ensino os ignorantes. Eu dou de beber a quem tem sede, mas ao mesmo tempo eu dou um bom conselho. E ali eu vou trabalhando com aquela alma. Me preocupo com o corpo e com a alma, com o ser humano na sua integralidade, né? E uma frase de São José Maria Escrivá muito feliz, que quando ele é perguntado sobre uma crise política que estava acontecendo na Espanha, uma polaridade muito, muito grande
que estava vivendo lá na Espanha, dois lados políticos muito rivais, e perguntam para São José Maria Escrivá sobre o que ele achava daquela briga toda, e ele diz, né, uma frase em cima, né, ele fala o seguinte, cadê a frase? Estas crises mundiais são crises de santos. É desse jeito que ele responde. Né, quando ele é perguntado sobre a politização que estava lá na Espanha e toda a briga, essas crises mundiais são crises de santos. Por quê? Porque se todas as pessoas realmente se preocupassem com a vida espiritual, se realmente as pessoas estivessem se preocupando em serem santas, em ajudar as outras pessoas a serem santas, de tabela, como consequência, elas fariam aquele mundo melhor, mesmo sem ter esse como objetivo, como eu citei o exemplo lá do colégio que nós fomos, né? Que eles estão buscando essa santidade e de tabela fizeram esse mundo melhor. Então, essa é mais ou menos o tom, né? Essa primeira aula é mais ou menos para dar o tom do que a gente pretende com esse módulo de doutrina social da igreja. Então, nós vamos trabalhar a política? Vamos. Mas eu quero que vocês entendam que a gente vai trabalhar o que a igreja ensina, mas não é aqui para ser mais uma... E entendo assim, muito, muito sério isso que eu estou falando, que nós não devemos mesmo, isso é muito sério, colocar a nossa esperança em homem nenhum. Entendeu? Ah, nossa, eu acho assim que se tal pessoa fosse eleita, aí pronto, aí resolvi o problema. Se tal pessoa... Aí não, aí sim, aí agora, se tal pessoa... Isso sim, a nossa esperança não deve estar nos homens. Entendeu? Não importa, não, mas se tirasse ali aquele... se tirasse aquele ministro ali do STF, aí sim o mundo seria melhor. Não, ali consertava o Brasil. Gente, a nossa esperança não está nos homens, nem impor, nem tirar. Né? É lógico que faria diferença, né? Mas a nossa esperança não deve ser nisso, né? Não é nisso, e não é esse o tom aqui do módulo nosso, né? Da gente achar que vai ter um salvador, que vai ser um Messias ali que vai salvar, que vem um Messias político que vai salvar. Então, o tempo todo, a gente vai estar falando de coisas aqui de baixo, de comunismo, de liberalismo, de briga política, de partido, a gente vai estar falando de coisas aqui de baixo, mas o tempo todo a gente vai estar olhando para cima, né? O objetivo é isso, né? É ajudar com que nós sejamos santos e que a partir do que a gente aprender aqui, a gente seja de fato um farol para ajudar na salvação das almas das pessoas. Porque a gente está vendo, ainda mais agora, esse ano que é ano eleitoral, vai começar a ter muitas animosidades. Né? E já está começando, ainda nem saiu, né, quem são os candidatos aqui de Paraíso, né? Mas assim, já está tendo brigas feias, né? Então assim, na nossa cidade, e a gente precisa entender que aqui o Instituto não vai tomar partido de prefeito nenhum, de vereador nenhum, e que vocês entendam isso, né? Que a nossa esperança não é nisso, não é isso. Eu até brinquei quando eu fui fazer propaganda desse módulo, que daqui ia sair um candidato a prefeito, né? Mas assim, a nossa esperança não está nisso, né? Nós vamos formar vocês e daqui a gente vai sair, aqui a gente vai militar por tal candidato e tal. A nossa esperança não é isso e nem deve ser, né? Então, assim, é um convite de verdade para que vocês tenham durante esse período eleitoral um olhar um pouco mais transcendente e não se deixam levar por essas brigas que já estão acontecendo na nossa cidade. Né, brigas aí, que saiu vídeo na internet de briga, de tapa na cara, de não sei o quê, que a gente não se deixe levar por isso, e que a gente não entre nisso, né, e que a gente não saia dando tapa na cara das pessoas aí por causa de candidato nenhum, porque não é isso, né, não é essa a intenção aqui, né. Então essa aula foi para dar o tom de como que vai ser o módulo, né, então é isso.